Olá pessoal, sou o professor José Roberto Oliveira dos Santos. Irei neste vídeo apresentar a vocês o resumo do artigo com o título Desenhando a Nova Morfologia do Trabalho no Brasil, de autoria do sociólogo Ricardo Antunes, especialista em Sociologia do Trabalho. Vamos tentar entender aí como é que é esse novo formato do trabalhador brasileiro, diante de todas as influências, de todo o contexto socioeconômico e político. Bem, o artigo eu consegui, a partir da leitura, destrinchar nesses elementos que você consegue visualizar aí na tela. Um primeiro ponto a se refletir é quem é a classe trabalhadora hoje no Brasil, onde a gente vai abordar como é que era antes da década de 80 e como é que ela passou a ser a partir da década de 90. Depois, o próprio autor Ricardo Antunes vai dividir esse trabalhador, esse novo formato, a partir de 3 exemplos do setor da indústria automobilística, da agroindústria e do serviço voltado para a questão do telemarketing e call center. E a partir daí ele vai destrinchar características e como é que está esse tipo de trabalho, na indústria automobilística, na agroindústria, no serviço telemarketing. E, por fim, ele chega a uma conclusão desse desenho. Que trabalhador é esse, que tipo de trabalho temos hoje no Brasil. Vamos passar aí para quem é a classe trabalhadora hoje no Brasil. Até a década de 80, a gente vai ter dois principais setores que se destacam dentro da produção, no setor produtivo brasileiro, que ele vai chamar um desenho produtivo bifronte, onde, de um lado, um setor voltado para a produção de bens de consumos duráveis, exemplos eletrodomésticos, automóveis, que chamam a atenção dos automóveis a partir da década de 50, 60, com as chegadas da Volkswagen, da Ford, da Fiat, no processo de industrialização, que serão produtos para um mercado interno que é restrito e seletivo, porque se você vai ver quem é que tinha uma televisão em casa na década de 60, 70, 80, lembro da minha infância, acho que na rua, lá de casa, minha tia, que tinha uma televisão, e era a única ali, praticamente, do quarteirão que tinha uma televisão, e todo mundo se juntava para assistir. Então, a televisão não era um bem tão acessível, eram pessoas que tinham realmente condição. E o carro, nem se fala. Você pega 70 e 80, isso aí não é uma coisa acessível à população. É um grupo realmente restrito e seletivo. E do outro lado a gente vai ter outra indústria, realmente envolvida na produção para exportação. Aí você vai ter de produtos primários, e uma pequena quantidade de produtos industrializados, principalmente produtos primários. Aí você vai para a questão do minério de ferro, outros tipos de minério, petróleo, entre outros. Então a gente vai ter esse setor, do produtos primários, e o setor automobilístico e de eletrodomésticos, principalmente. Esse é o formato do trabalhador da indústria brasileira. Bem, aí o autor vai pensar, e hoje, como é que foi se desenhado? O que ocorreu para mudar na década de 90 essa nova classe trabalhadora brasileira? Ele vai apresentar que houve um processo chamado de reestruturação produtiva. E dentro desse processo de estruturação produtiva, visto que o processo anterior era baseado num Fordismo, num Taylorismo, Fordismo, numa produção em grande escala, numa produção em massa, como se diz, e a gente vai ver uma mudança no mercado internacional, no processo produtivo, o chamado toyotismo, uma acumulação flexível, coisas que nós podemos ver em outro ponto, em outro momento, mais detalhada. Então, a adoção desses padrões, desse formato, a utilização da nova tecnologia, novos métodos participativos e técnicas inspiradas no toyotismo, num processo de produção não mais em grande escala, mas conforme a demanda do consumo, conforme o mercado, que ele chama de novas formas flexíveis de acumulação. Combinando com os elementos anteriores que já existiam nas indústrias brasileiras no formato fordista, e aí a gente vai ter uma nova prática, pautada exatamente com esse novo viés, dando essa nova estrutura na produção. E consequência desse misto de combinado,
né, nessa herança dessa produção baseada no Fordismo e Taylorismo, com a nova perspectiva, a nova forma, o novo padrão de produção, né, do toyotismo, né, da acumulação flexível, a gente vai ter uma ampliação da flexibilização das relações trabalhistas, da informalidade e a precarização da classe trabalhadora. Então, hoje, a nova classe trabalhadora está inserida, né, de 90 para cá, dentro desse novo fluxo, né, que aí 90, 2000, já estamos aí na terceira década, né, de formação, né, dessa reestruturação produtiva. Então, o autor, Ricardo Antunes, vai abordar a nova morfologia do trabalho no Brasil a partir de 3 setores principais. Ele pega como exemplo estudos e pesquisa, né, relatando como é o trabalho na indústria automobilística, na agroindústria, no setor da produção de cana e na avicultura, e, por fim, um grande boom que vai se ter, né, o destaque, o setor de serviços. Né, e aí ele vai citar o telemarketing e o call center. Então, vamos pensar aqui o primeiro momento, né, que é o da indústria automobilística, onde ele vai citar algumas características. Né? Ele vai dizer que o novo formato dessa acumulação flexível, essa flexibilização do trabalho, é bem diferente do anterior. O anterior a gente vai ter um trabalhador, um sindicato forte, com um emprego mais duradouro. Né? Você entrava realmente numa indústria, se aposentava naquela indústria. Né? Nesse novo formato, né, de trabalho flexível, que não é em grande escala, mas é conforme a demanda, né, a gente vai ter alguns principais pontos de mudanças, né, de inserção nesse processo produtivo na indústria automobilística, né, que é aí que a gente começa pelo primeiro ponto, que é demissões diretas ou por meio de plano de demissão voluntária, né, visto que agora a produção não é em grande escala, é conforme a demanda, se o mercado cai, não precisa produzir, não precisa ter tanto trabalhador, né? E aí, nesse processo de concorrência, de flexibilidade trabalhista, a gente vai ter novos pisos salariais reduzidos, né, que é o segundo ponto. Outro ponto é que vai ter um maior ritmo e intensidade do trabalho, né, com a introdução de novos mecanismos de medição e padronização de atividades, com o objetivo de redução de tempo das operações para se produzir mais, né, de poder colocar determinada peça em menos tempo e assim eu tenho uma produção maior, otimizo o trabalho, intensifico o trabalho e pago menos. Outro ponto é a questão da maior robotização do processo produtivo, a utilização da tecnologia de máquinas e robôs nesse processo, nessa condução, né, do fluxo de produção, né, da produção de carros. E, por fim, a intensificação de sistemas de metas e resultados, com destaque para a participação nos lucros e resultados, estimulando para que quanto mais você produza e você participe do resultado dessa produção, né, faça com que você trabalhe mais. Né, além de maior controle nos sistemas de avaliação individuais ou equipes de trabalho. Né? Se eles criaram lá um cartão, né, dentro do setor. Né? Se o setor conseguiu atingir a meta, ele recebe lá um cartão verde. Se não chegou perto, ou estava perto, cartão, né, amarelo. Se der o vermelho, é porque não conseguiu atingir a meta. Então fica toda uma pressão, né, para que você se produza, entre nesse processo, e aí cria uma tensão do trabalhador, né, dentro dessa situação, porque ele está dentro de um contexto de demissões, de salários diferenciados por regiões. O mesmo trabalhador, numa cidade, da mesma fábrica, em outra cidade já recebe outro valor, e aí tem uma flexibilidade desse valor salarial, não tem uma estabilidade, então a pessoa já vai trabalhar já na perspectiva, será que eu vou estar aqui amanhã? Né? E aí a cobrança para essa produção, né? Para atender a meta, a redução do tempo. Então tudo isso vai acarretar um adoecimento desse trabalhador por essa pressão, como também uma alta incidência de acidentes, né? Porque ele está sempre preocupado sob pressão no processo produtivo. Né? E a gente vai ter exatamente isso aí muito forte a partir de 2008, né? Segundo pesquisas realizadas e citadas pelo autor. Bem, esse é o cenário da indústria automobilística. Bom, e aí a gente passa aí para a agroindústria na produção de cana, né? Que é um processo, apesar de todo o processo de industrialização, a gente ainda tem são trabalhadores sazonais durante o período de colheita, né, já que o processo de plantação ele já segue de forma mais mecanizada, né, com as máquinas, mas a colheita ainda é um processo ainda muito manual. Então, os salários, né, desses trabalhadores estão muito vinculados à produção. Né, são os trabalhadores rurais, sazonais, que vão no período, né, acabam exaurindo suas energias físicas, visando produzir cada vez mais para aumentar o salário. Né, ele vai ganhar de acordo com a quantidade que ele colher
né, de cana-de-açúcar. Isso acarreta um prolongamento de sua jornada de trabalho, reforçando ainda mais a superexploração do trabalho, além de reforçar a concorrência entre os trabalhadores, quem trabalha mais para poder ganhar mais. Só que esse processo, né, quem conta, não é você que chega, olha, eu colhi tantos. Quem faz a contagem é o próprio empregador. E aí pode ocorrer momentos de burla e superexploração do trabalho, né? Porque a contagem não é feita pelo trabalhador que está colhendo, que vai lá e pesa e entrega, mas ele colhe e depois é que dá o resultado, né? De quem foi que colheu e quanto colheu. Então, tem trabalhador na área da colheita, da produção de cana, que não come, né? Come de manhã e segue direto, porque se ele parar para comer durante o dia, é menos tempo, ele não consegue colher tanto quanto, né, se tivesse continuado direto. Por isso que aí existe esse desgaste físico, né, e até mental, né, na realização do trabalho, na pressão para poder colher o máximo possível para manter um bom salário, né, diante desse trabalho feito. Então, assim, realmente é um trabalho bem explorado, super explorado, baseado nesse processo em que o seu salário depende da sua produção. Um outro setor, né, aí tem um maior controle, né, é a questão da avicultura, né, ele vai citar pesquisas, né, do trabalho, ele gira em torno de 8 horas e 48 minutos, quase 9 horas, com uma hora de intervalo, né, então seria 4 4. A organização do trabalho no setor predominantemente taylorista e fordista é uma esteira que vai levando as aves para serem cortadas, fazerem os cortes, né, quando você vai no supermercado, sobrecoxa de frango, peito de frango, filézinho de frango, né? Então todos esses cortes é feito dentro de uma esteira, né, fixa, que conduz o produto para ser desossado ou cortado, né? O ritmo de trabalho é variável, mas a média de movimentos realizados para desossar uma perna de frango, né, coxa mais sobrecoxa, é de 18 movimentos realizados em 15 segundos, né? Você tem que realizar um movimento em menos de um segundo, né, para atingir exatamente essa meta. Né? A temperatura desse ambiente ela é controlada entre 10 e 12 graus, então não é um ambiente frio. Né? O resultado mais frequente é o desgaste físico e emocional dos trabalhadores e trabalhadoras, sendo frequentes os adoecimentos e acidentes de trabalho, coisa que ocorre também na indústria automobilística, né, devido àquela pressão, já dentro de outro contexto, como também ocorre na produção de cana. Você vai ver algo semelhante aí, e nesse controle, nesse ritmo, né, que o trabalhador tem que estar fazendo, tem que estar produzindo. Porque nesse sistema, tempo é dinheiro, é produto que vai gerar dinheiro. Claro que não é tanto dinheiro para o trabalhador, mas para o dono da indústria, né? E a gente vai ver o último setor que ele analisa, né, que é o setor de serviço, telemarketing e call center, né, onde ele vai fazer a caracterização, dizendo que esse setor, né, as teleoperadoras de telemarketing, 70% é um público feminino, né, que fica de 85% a 90% de sua carga horária diária sentadas e com atenção total ao visor do microcomputador, do teclado e o headset, né, o fone de ouvido. Né? Normalmente se trabalha 6 horas corridas, né, nesse trabalho de telemarketing call center. Dessas 6 horas, ele tem 15 minutos ali de intervalo para fazer uma refeição e 5 minutos para ir no banheiro. E é tudo contado no relógio, é sentadinho ali, parado, sentado. E aí temos uma hierarquia, uma estrutura hierárquica, né, de coordenador, de supervisor e do operador. E aí cada um pressionando o outro para atingir as metas. Né, fora todo um padrão de resposta. Né? Você tem que tentar, diante da relação com o consumidor do outro lado da linha, né, manter um padrão de resposta dentro de um tempo, dentro de um limite. Tem um tempo que ele tem que ter com a pessoa que está sendo atendida, né? Ele não pode passar do tempo, então tudo é controlado, então tem todo um processo de pressão, fora você as necessidades básicas de ir ao banheiro, né? Tem esse controle mínimo de 5 minutos, né? Durante 6 horas corridas, e 15 minutos, olhe lá para você fazer uma breve refeição. Então é um trabalho realmente desgastante, né? Onde temos como consequências o adoecimento, né? Com a LER, né? Devido a essa rotina de trabalho telemático, causado pelo ruído, pelo mobiliário, que às vezes não é adequado, né, ergometricamente falando, pelo espaço físico, entre outros. O trabalho telemarketing call center é pautado pela exploração intensificada, visando atingir metas de produtividade dentro dos tempos e padrões impostos pela empresa. Diante desse quadro, desses 3 setores, né, dentro do artigo,
o autor Ricardo Antunes chega à seguinte conclusão, né? Na nova morfologia que no Brasil compreende desde o operário industrial e rural, né, citando a indústria automobilística e a avicultura e na cana de açúcar, até o assalariado de serviços, né, que aí foi citada a questão do telemarketing, os novos contingentes de homens e mulheres terceirizados, subcontratados, temporários que se ampliam, né? Esses novos proletários oscilam entre a grande diversidade em sua forma de ser, né? Então a gente tem essa característica, né? Do trabalhador desse novo formato. É uma diversidade enorme entre gênero, etnia, geração, espaço, qualificação, nacionalidade, né? Dentro dos diversos setores de trabalho, e a impulsão tendencial para uma forte padronização, né? Temos uma diversidade e temos algo em comum, né, que é a condição precarizada, né, dentro do trabalho, presente nas distintas modalidades de trabalho que se ampliam em várias partes do mundo e também no Brasil, né, como a gente acabou de citar, essas condições, essas pressões que o trabalhador sofre nesses setores. E aí você leva também para o pessoal que trabalha nos fast food, né, nos motoboys, né, de entrega, e entre outros setores de trabalho, e ainda mais, né, se a gente for trouxer essa reflexão, que a gente pode fazer em outro momento, né, com relação às leis trabalhistas, né, que essa reforma que houve recentemente, né, possibilitando maior flexibilidade e a questão da terceirização mais ainda, né, gerando exatamente essa precarização do trabalhador. Então, é assim que ele fecha o artigo, né, e a gente faz essa reflexão desse resumo, né, pautando nessa perspectiva, né, de conhecer mais ou menos o cenário, essa nova forma, como ele chama, morfologia, né, como é que está desenhado, né, o trabalho hoje no Brasil. Então, espero que vocês tenham compreendido. O texto, o artigo está disponível para a leitura de vocês, né, e espero que vocês, a partir desse conhecimento, possam ajudar a compreender o mundo do trabalho. Um abraço e até o próximo momento, próxima aula.